Olá pessoal, estou aqui novamente de volta para passar para vocês mais uma dica em relação ao nosso regimento interno da ANP, ou seja, a nossa portaria 69 de 2011. E a minha dica de hoje eu procurei concentrar na parte do capítulo 10, em que vocês já devem ter percebido que a partir do artigo 18, ele vai falando de uma série de atribuições de distintas superintendências. Então eu queria realçar, para vocês prestarem atenção nas aulas, que a gente tem que, quando estiver estudando isso, e vocês depois em casa sozinhos, alguma matéria que vocês possam estar estudando, vocês prestem atenção em quando o conteúdo da matéria, você percebe que é texto de lei, vocês procuram se identificar com algumas palavras-chave. Então, em relação às atribuições comuns, logo no artigo 18, aí vocês podem perceber se a leitura do enunciado não comenta algo que seria comum a todas as superintendências e não a uma específica, a todas as unidades. E depois que a gente começa, a partir do artigo 19, a competência das respectivas superintendências, aí a gente verificava palavras-chave, né? Exemplificando, desenvolvimento e produção. Aí você vê lá várias vezes as palavras-chave, desenvolvimento e produção. Aí quando a gente viu a questão de superintendência ligada ao meio ambiente, você encontrava lá meio ambiente, palavra-chave. Quando a gente viu a atribuição de superintendência ligada à licitação, nós vimos várias vezes a palavra licitação, ou se a gente não encontrar a palavra licitação, a gente verificava a palavra outorga de contratos, aí não meramente a palavra contrato, mas com a palavra outorga, ou seja, a outorga de contrato, ou seja, eu estou lhe outorgando o contrato, é seu. E aí eu comentei que a licitação é um procedimento que antecede a um contrato. Então procurem assim fazer um esqueminha realmente, ao acessar as nossas aulas, façam um esqueminha aí, quando vocês olharem aquelas palavras que são palavras-chave maceteadas, mas que num caso específico, você encontra uma palavra maceteada e que não encaixa com aquela nomenclatura daquela superintendência, é que vocês estariam diante de uma exceção à regra. E aí, se vocês forem decorando as exceções à regra, então, se você encontra a palavra de produção e não é desenvolvimento e produção, se você encontra a palavra contrato e se não tiver como outorga, não é de licitação, se for gerir contrato, pode ser de outras superintendências, aí vocês procurem nessas exceções à regra memorizarem. Que aí você pensa assim, deixa eu ver se está na regra na prova. Aquela palavra que eu encontrei está na regra daquela superintendência. Opa, quando não está na regra, eu decoro. Então vocês passam a decorar as exceções à regra. Aí vocês pensam assim, se eu não decorei, é porque está na regra. E qual é a regra? São aquelas sucessivas que eu tenho passado nas aulas. Se você ver uma palavra-chave que foi maceteada, e você não decorou, está na regra. Porque se não estiver na regra, você vai decorar. E por que você vai decorar? Porque senão você iria, na hora de marcar na prova, marcaria errada. Se você lê a palavra contrato e não está na regra de superintendência de licitação, você decorou, que fugiu à regra, nesse exemplo, ok? Então fico por aqui na minha dica de hoje. Até uma próxima dica.